As situações podem ser sutis ou explícitas. Podem envolver palavras ofensivas, piadas ou chegar à violência física. Até a exclusão de colegas das atividades em grupo nas escolas pode ser caracterizada como bullying. Os casos ganham novos contornos com a exposição nas redes sociais. As vítimas se sentem acuadas e nem sempre encontram o acolhimento necessário. O treinamento de professores para lidar com esse tipo de intimidação entre os alunos, a conscientização dos estudantes e a atenção dos pais para reconhecer esses abusos são essenciais no combate ao bullying, assunto da nossa conversa de hoje. Eu sou Cláudia Gabriel e este é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos discutidos aqui no Parlamento Mineiro. O alerta vem da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. A violência escolar, incluindo o bullying, é algo generalizado. Todos os meses, 1 em cada 3 alunos no mundo é vítima dessas situações. E o uso cada vez maior de dispositivos digitais, como o smartphone, adicionou um desafio: o cyberbullying. Cerca de 16% dos jovens relatam agressões. Receberam chutes, empurrões ou foram trancados em algum cômodo. Outros 11% foram alvo de piadas sexuais, comentários ou gestos. E por volta de 5% foram excluídos das atividades escolares de propósito ou ignorados. E o pior, algumas crianças são vítimas de bullying com muita frequência. Já em relação à internet, em 2019, no mundo todo, pelo menos 10% dos alunos com idades entre 8 e 10 anos sofreram cyberbullying, aumentando para 20% dos alunos com idades entre 12 e 14 anos. No Brasil, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, numa pesquisa também de 2019, 23% dos escolares afirmaram que se sentiram humilhados pelos colegas nos 30 dias anteriores ao levantamento. O percentual das meninas superou o dos meninos. Mas como um aluno e os pais podem identificar esses casos de bullying? A Unesco e os especialistas na área apontam que a prática ocorre quando há um comportamento agressivo indesejado que se repete ao longo do tempo e envolve um desequilíbrio de poder ou força. Aqui no país, convencionou-se adotar, além da palavra inglesa, a expressão intimidação sistemática. Mas o contexto atual é mais amplo e um pouco mais complexo. O bullying pode ser fruto tanto de uma ausência de cuidado, quanto pode haver, de fato, uma agressão. O bullying e o cyberbullying existem quando há desequilíbrio de poder e ocorrem dentro de uma rede de relações escolares e comunitárias. Quando faltam respostas eficazes ou positivas e cuidados em relação às vítimas pelos próprios estudantes e pelos adultos. Essas práticas, muitas vezes, causam danos emocionais, sociais e físicos. E atenção, a repetição do ato não está apenas ligada ao número de vezes em que ocorrem os incidentes, mas também se relaciona com o efeito sobre o alvo, que pode temer que aconteça de novo ou que seja compartilhado pela internet ou pelas redes sociais. E não dá para dizer que os algozes sempre agem de forma intencional. O bullying pode ser fruto de uma dinâmica do grupo. Mas, para a Unesco, mesmo com os esforços globais de combate, a redução do bullying ainda seria muito tímida, com a necessidade de que todos pensem em ações mais alinhadas num mundo cada vez mais complexo, em que o bullying presencial e online estão ligados a questões pessoais e sociais. A pesquisadora do assunto, a pós-doutoranda em medicina preventiva pela Universidade de São Paulo, Thaisa Ramos, refletiu com a gente sobre esse tema. A gente está num momento que existe
uma espécie de dificuldade das pessoas lidarem com o diferente. A gente está num momento muito polarizado, né? Então, essas polarizações fazem, né, essas divergências de opinião, essa dificuldade de exercer a alteridade, são algumas questões que podem atravessar essa dificuldade do outro lidar com o que é diferente, por exemplo, né, o que é considerado diferente. De respeitar. Então, tanto é que quando a gente pensa, por exemplo, em ações de cunho preventivo, a gente precisa considerar esse exercício, né, de que seja trabalhado esse exercício de alteridade, do respeito, da empatia, né? Então, eu penso que quando a gente não tem isso, quando a gente não consegue trabalhar essas questões, as relações elas se tornam mais tensionadas, né? Um marco em termos de legislação federal sobre o assunto é uma lei aprovada pelo Congresso Nacional em 2015. O texto cria, em todo o país, o Programa de Combate à Intimidação Sistemática. Entre os objetivos desse programa estão a prevenção do problema em toda a sociedade, a capacitação de professores e de trabalhadores da educação, a criação de campanhas, a presença de assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores. Essa lei também determina que é dever do estabelecimento de ensino, dos clubes e das agremiações recreativas assegurar medidas de conscientização e de prevenção. Uma estratégia prevista é a produção de relatórios a cada 2 meses das ocorrências nos estados e nos municípios para planejamento das ações. A pesquisadora Thaisa Ramos também conversou com a gente sobre a legislação federal e apontou caminhos para se avançar no tema. Eu entendo que a questão do cyberbullying é algo que é sistêmico, que está presente na dinâmica das escolas, porque a gente está falando, né, de um espaço de interação social, né, de crianças, de adolescentes. Então, eu entendo que essa temática ela tem que ser incorporada, né, no currículo escolar, né? Então, quando a gente fala de formação, né, já que é um espaço educativo, então, para além de ter uma data específica ou uma semana específica que vai tratar dessa temática, o tema precisa estar presente aí na grade curricular, né? Ser um tema inclusive transversal, né, a disciplinas que vão trabalhar essa questão das relações e das interações sociais, né? Então, eu acho que é uma questão que é super importante. Pensar que apenas a escola tem que essa escola não é essa função não é apenas da escola, mas que outros atores sociais precisam ser implicados nisso. E aí a gente precisa, né, pensar não só a comunidade escolar, mas não só as famílias, né, pensando apenas nessa dualidade institucional, né, mas considerar, por exemplo, outras políticas públicas, né? Então, a política de assistência social, né? A gente tem os serviços, né, dos CRAs, dos Centros de Referência da Assistência Social, que tem os grupos de convivência, que podem trabalhar também prevenção de violência. O bullying e o cyberbullying, inclusive, passaram a ser considerados crimes por uma lei de 2024. Mas essa norma não tem só os crimes, não. Está lá a obrigação, por exemplo, de as cidades, em cooperação com os estados e com o governo federal, adotarem medidas de prevenção e de combate à violência contra a criança e o adolescente em estabelecimentos educacionais. Em relação aos crimes, se houver bullying, a punição pode ser multa. Já para o cyberbullying, pode haver reclusão de 2 a 4 anos e multa. Lembrando que menores de 18 anos não cometem crimes pela lei brasileira, mas sim ato infracional. E não podem ser presos, mas sim sofrer medida socioeducativa em regime de internação. A Thaisa Ramos explicou o que podemos esperar do fato de o bullying agora ser considerado crime. Mas para além de criminalizar, a gente tem que pensar nisso, né? Por exemplo, adolescentes não cometem crime, mas cometem ato infracional, ou seja, eles serão responsabilizados a partir dessas práticas. Então, assim, será que essas equipes, por exemplo, dos centros de referência especializados de assistência social, que vão receber esses adolescentes, que cumprirão as medidas educativas de meio aberto, por exemplo, essas equipes são capacitadas para poder, estão sendo capacitadas
sobre, né, ou com relação a esse fenômeno, que fenômenos são esses, o que é o bullying, o que é cyberbullying, quando a gente pensa, por exemplo, em fluxos de atendimento, né, olhar para essas escolas e pensar assim, quando a escola identifica que é um ato de bullying, quando identifica que é uma questão de cyberbullying, existem protocolos, fluxos de atendimentos, então assim, a lei ela deixa um caminho para a gente, mas acho que é importante pensar também esses diálogos que precisam ser estabelecidos após, né, ou a partir, né, da promulgação de uma determinada lei. O bullying pode contribuir, inclusive, para o aumento da violência escolar. Diretores de 1.295 escolas relataram casos de tiroteio ou bala perdida em 2021. Em todo o país, 669 instituições tiveram em algum momento que interromper as aulas por causa de algum tipo de violência. Em Minas Gerais, foram 13 escolas. Sobre a ocorrência de episódios dentro das instalações envolvendo algum tipo de arma, como revólver, faca ou canivete, no país inteiro, diretores de escolas relataram quase 2.000 casos. Aqui no estado, foram 121. Esse mesmo estudo mostra que foram pelo menos 26.000 registros de bullying no Brasil, abrangendo 35% das escolas, com Minas Gerais respondendo por 2.000 casos. Em abril de 2023, o Legislativo Mineiro recebeu autoridades em um evento do Assembleia Fiscaliza, momento em que os deputados recebem informações sobre o trabalho do governo em várias áreas. Nesse encontro, foram discutidas ações na área de segurança pública para combater a violência dentro das escolas. No debate, o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, afirmou ser necessária uma ação integrada dos órgãos públicos com participação da sociedade civil. Já a representante do Ministério Público disse acreditar que a violência nas escolas teria como uma das causas a radicalização dos jovens que frequentam um fórum de discussão na internet. Para ela, as redes sociais funcionariam como ambientes de disseminação do ressentimento de vítimas de bullying, que encontrariam no meio digital um espaço de escuta que acaba incentivando a vingança. As autoridades estaduais que participaram do debate relataram as medidas nessa área. O secretário de Estado de Educação, Igor Alvarenga, citou um protocolo de ações e o programa de mediação de conflitos desenvolvido em parceria com a Defensoria Pública. Ele também informou sobre a contratação de psicólogos e de assistentes sociais, além da instalação de câmeras de vigilância. Já o secretário de Estado de Justiça e de Segurança Pública, Rogério Greco, disse que alunos e professores serão treinados para agir em caso de ataques. Um botão do pânico é disponibilizado para que a polícia seja acionada em caso de ataques. O Anuário de Segurança Pública também perguntou a administradores das escolas se há ou não projetos temáticos de conscientização sobre o bullying. 70% das instituições brasileiras informaram que possuem algum projeto voltado para o assunto. Minas Gerais supera a média nacional, com 76% das escolas afirmando investir nessa área. Apesar disso, um dado chama a atenção. A especialista com quem conversamos afirma que dificulta o combate ao bullying se esquecermos de ampliar o olhar para a aceitação das diferenças. Somente 24% das escolas no país e aqui no estado têm projeto, por exemplo, para combater a homofobia. A pesquisadora concorda com a necessidade dessas ações. Chamar esses outros setores, a própria saúde escolar, né, que é um programa super importante que também deve desenvolver ações de cunho preventivo no que diz respeito não só a esse tipo de violência, mas outras experiências de violência. Uma outra questão também é considerar a própria saúde no sentido de, porque nos serviços de saúde vão receber, por exemplo, as demandas que são encaminhadas para a escola para acompanhamento psicológico, né? Então, considerar também os profissionais de saúde também como agentes, né, que podem promover, né, ou contribuir para essas ações de cunho preventivo, seja realizações de palestras. Então, eu acho que pensar, né, essa ação intersetorial é algo que é super importante. Além de trazer autoridades e especialistas para dentro da Assembleia e debater novas ações para tornar as escolas um ambiente mais acolhedor e seguro, o Parlamento, ao longo dos anos, vem aprovando
aprovando leis estaduais sobre esses assuntos. É de 2019 uma norma da Política Estadual de Promoção da Paz nas escolas a ser implementada nos estabelecimentos de ensino vinculados ao Sistema Estadual de Educação. O bullying está lá como uma das violências que podem ocorrer no contexto escolar. São instrumentos dessa política pesquisas e diagnósticos, plano de prevenção e enfrentamento, atendimento social e psicológico e capacitação de alunos e profissionais de educação. A Assembleia aprovou, em 2023, uma lei com a política estadual de prevenção e combate ao abandono e à evasão escolar na rede pública. Entre os instrumentos dessa política está a adoção de estratégias de prevenção e enfrentamento das diversas formas de violência física ou psicológica que possam ocorrer no ambiente escolar, incluindo o bullying e o assédio moral. Também foi aprovada aqui a obrigatoriedade de instalação do dispositivo de segurança, conhecido como botão de pânico, nas escolas das redes municipal, estadual e privada de ensino. Outra lei prevê a adoção de medidas de defesa civil e de prevenção dos efeitos de acidentes e de atos violentos nas escolas da rede pública. E hoje eu fico por aqui, mas você já sabe. Para rever este e outros programas da TV Assembleia, basta acessar o portal ou as redes sociais. Até a próxima, tchau!